Temos vasculhado o livro de Juízes em busca das orações ali presentes. Temos varrido livro após livro da Bíblia e ao encontrarmos uma oração, paramos e estudamos, analisamos, dissecamos e tentamos aplicar nas nossas vidas. E desta feita, nós vamos considerar uma oração um tanto esdrúxula, que está em Juízes capítulo 11, Juízes 11, 2 versículos apenas, 30 e 31. Juízes 11, 30. Quantos têm o texto santo? Ótimo. Isto é um voto, oração. Na minha Bíblia, o título adicionado é o trágico voto de Jefité. 30. Fez Jefité um voto ou oração ao Senhor e disse: se de fato me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em fogo. Que coisa absurda, né? Deveria nos chocar. Pai querido, abre as nossas mentes para entender a Tua palavra, instrui-nos em nome de Jesus. Amém. É muito importante levarmos em conta, como temos repetido aos domingos de manhã e também às quartas-feiras, o contexto de caos, de miséria que Israel estava vivendo durante os 350 anos no período de Juízes. E eu poderia ilustrar esse caos, essas trevas de diversas maneiras, mas eu escolhi um episódio que talvez você não conheça, o episódio da construção de um altar paralelo em Israel, que está registrado nos capítulos 17 e 18 de Juízes. Nesses dois capítulos, um camarada chamado Mica, repito, nos capítulos 17 e 18, um camarada, eu vou tentar contar a história da barbárie. Um camarada chamado Mica rouba a sua mãe e depois de algum tempo ele diz para ela: olha, o dinheiro que eu roubei de ti, que tu estavas dando por falta, fui eu que roubei. E esse dinheiro acaba se tornando em um ídolo. Ela constrói ou manda fazer um ídolo de madeira e cobre o ídolo com prata. E aí Mica então resolve colocar esse ídolo numa construção, em uma pequena capela que ele faz na sua casa. Algum tempo depois, um peregrino levita, o levita era a classe sacerdotal de Israel, vem passeando pela região aonde Mica morava, e ele descobre que aquele cara era levita e diz: olha, vem ser meu sacerdote, eu vou mandar fazer um manto, uma estola sacerdotal, e tu diz as orações aqui, tu vai ser o meu sacerdote privado. E aquele camarada então se vende por dinheiro e fica ministrando diante daquele ídolo ali. Tudo isso é abominável, claro, condenado de capa a capa no livro de Deuteronômio. Passam aí os meses, alguns representantes de uma tribo que ainda não tinha terra, os danitas, passeando naquela área, ficam sabendo que há um ídolo privado e há um altar paralelo. E eles então trazem um grupo de 600 guerreiros àquela casa onde Mica e o levita moravam, e eles roubam os ídolos. A essa altura do campeonato, vários outros ídolos haviam sido construídos na casa. Eu me lembrei de uma visita que eu fiz a uma pessoa que não é crente,
numa determinada cidade, e quando eu estava ali ministrando, eu olhei em cima da penteadeira, assim, tinha vários ídolos em cima. São Jorge, São Pedro, Santo Antônio, vários ídolos. Me lembrei dos ídolos do lar aqui de Mica, miniatura assim, um altar dentro da casa. Só que Mica fez uma coisa maior, mais rebuscada, e os danitas ficaram sabendo e roubaram aqueles ídolos todos e disseram: olha, é muito melhor para você ser um sacerdote de uma tribo do que você ser um sacerdote numa capela privada. Fosse tudo isso pouco, o maior dos absurdos é que esse levita, pasmem, é neto de Moisés. É neto de Moisés, o grande legislador. Onde é que está isso, pastor Raik? Juízes 18, 30. Isso é mais ou menos o final da saga que eu estou contando. Juízes 18, 30. Eles, os danitas, levantaram para si o ídolo, e Jonas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Notem, era proibido fazer um outro centro de adoração, senão o tabernáculo que ficava a arca. Isso aqui é uma abominação que eles fizeram. Vocês lembram que quando as 2,5 tribos foi mandada de volta, depois que Canaã havia sido parcialmente conquistada, e as 2,5 tribos, as tribos transjordanianas, foram mandadas que atravessassem de volta, eles então ergueram um altar memorial. Josué 22, 1 a 34. Então, porque ficaram sabendo que eles estavam levantando um altar memorial, quase a uma guerra civil, Finéias e os representantes das 9,5 tribos do leste do Jordão foram ter com eles para guerrear, mas eles disseram: não, isso aqui não é um altar alternativo, isso aqui é apenas um altar memorial. Então construir um altar era gravíssimo. Mas, como nós vemos nos próprios capítulos 17 e 18, naqueles dias, 18:1, não havia rei em Israel. 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava melhor. Era o moto da loucura. Por sinal, o livro de Juízes termina com essa nota sombria e triste. A última linha de Juízes, o último versículo de Juízes termina assim. Juízes 21, 25. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Imperava trevas em Israel. Eu estou citando o caso do erguimento do altar paralelo para colocar Jefité e a oração que nós acabamos de ler em contexto. É nesse contexto maluco que a oração foi proferida. Mas como pode ser possível Jefité ter dito a Deus que ele ia entregar a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele? Não era proibido sacrifício humano? Sim. Por exemplo, Deuteronômio 18, 9 em diante, olha que texto forte. Deuteronômio 18, 9 a 12, palavra do Senhor a Israel, ainda antes deles terem entrado na terra. Disse Moisés: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas detestáveis que as nações de lá praticam.
não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Proibido. E outras tantas referências desse tipo poderiam ser dadas. Por exemplo, Deuteronômio 12, 31. Deuteronômio 12, 31. Lemos Moisés dizendo: não adorem ao Senhor, o Deus de vocês, como fazem essas nações pagãs, porque quando eles adoram os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Então isso era terminantemente proibido. Como então explicar a postura, o comportamento, a oração de Jefté? Talvez a gente, olhando um pouquinho para a vida de Jefté, a gente não consiga explicar, mas a gente pelo menos consegue entender um pouco das trevas na própria cabeça dele. Em primeiro lugar, é muito possível que Jefté fosse filho de uma síria e não filho de uma israelita. Olha como é que abre a história desse cara em Juízes 11, de 1 a 2. Juízes 11, de 1 a 2. Jefté, um gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher, a esposa de Gileade, também lhe deu outros filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté era filho de meretriz, não era filho da esposa legítima de Gileade. Em segundo lugar, Jefté foi criado não em Israel. Jefté foi criado na Síria, como a gente pode ver em Juízes 1:3. Juízes 1:3. Depois que os seus irmãos expulsaram ele de casa, Juízes 1:3, ele se mudou para uma região chamada Tobi e passou a andar com uma gangue violenta. Esta região de Tobi, na Síria, era uma região para se contratar soldados. Soldados se vendiam por dinheiro, eram mercenários. É dessa região aqui que anos mais tarde os amonitas contratam 12.000 mercenários para lutar contra o rei Davi, muito tempo depois de Jefté, segundo Samuel 10:6. Pode-se muito bem imaginar o caráter desses bandos. Pode-se bem imaginar o ambiente cultural e moral onde Jefté estava inserido. Em terceiro lugar, uma coisa que também salta aos olhos é que Jefté compara o Deus da Síria com o Deus de Israel. Ele compara Camus, o Deus sírio, com Yahvé, o Senhor de Israel. Onde é que está isso, pastor Raik? Juízes 11, 24. Juízes 11, ele não tem muito discernimento entre um Deus pagão e o Deus verdadeiro. Juízes 11, 24, falando com os amonitas, mandando recado para os amonitas, que inicialmente ele tentou fazer uma trégua, que não houvesse guerra. Ele disse assim: acaso tu não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. Então na cabeça dele parece que não há muita distinção entre Yahvé, o Deus verdadeiro, o Criador, e Camus, a abominação dos sírios. É essa mentalidade um tanto ofuscada, um tanto entenebrecida, um tanto cega neste homem. Esse aqui é o contexto geral da vida de Jefté. O autor
dessa oração aqui, ou deste voto encontrado em Juízes 11, 30. O contexto imediato, o contexto onde a oração está inserida, ele acontece logo após a expulsão de Jefité, quando os amonitas, que eram um dos povos inimigos de Israel, atacam Israel. E aí então, os camaradas que haviam expulso Jefité, os líderes de Gileade, mandam buscá-lo para que ele se torne chefe dos exércitos de Israel. Isso está em Juízes 11, 7 a 8. Eles chamaram: "Sê tu o nosso comandante", Juízes 11. Porém disse-lhe Jefité: "Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai?" Responderam os líderes de Gileade. Gileade é um nome genérico para as 2,5 tribos que ficavam do lado leste do Jordão. Responderam os líderes de Gileade: "Apesar disso, apesar de nós termos expulsado, agora estamos apelando para você, venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade." Então, parece que eles reconheceram nele um homem aguerrido, um homem violento, um homem um tanto bruto. Eles estavam precisando de alguém desse calibre. Mas Jefité não é de todo mal. Lembram que Jefité está inserido na galeria dos heróis da fé. Lembrem disso, em Hebreus 11, 32. E a gente vê aqui um relance da fé, da dependência do Senhor, do Deus verdadeiro, na vida dele, na resposta que ele faz em 11, 9, quando ele responde. Olha aí, Jefité disse a eles: "Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor entregar os amonitas a mim, serei o chefe de vocês?" Ele pergunta. Então ele depende do Senhor, ele vê o Senhor como o Deus que podia vencer o Deus Camus. Ele tem fé, ele tem confiança no Senhor. Então, eles disseram: "Sim, a gente vai fazer de você o nosso capitão, o nosso comandante." Para evitar a guerra, como eu acabei de dizer, Jefité manda um grupo de embaixadores ao rei amonita. Porém, o rei rejeita o apelo de paz e a batalha se torna inevitável. Então Jefité passa a fazer uma campanha para mobilizar um exército, como lemos em Juízes 11, 29. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os inimigos amonitas. É nesse momento que a oração que nós estamos tentando estudar acontece. É nesse momento, quando ele levanta um grupo de guerreiros em Gileade, e aí então que ele avança, ele profere a oração que nós lemos. Em meio à superstição daqueles dias, em meio às trevas espirituais que Israel vivia, em meio às práticas idólatras abomináveis, Jefité fez uma oração translocada, como registrado em 11, 30 e 31. Fez ele o voto ao Senhor e disse: "Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e eu o oferecerei no fogo ou em holocausto." É a mesma coisa. Aqui, no auge, no momento que antecedia a batalha, no momento do encontro dos dois exércitos, ele faz esse voto. Jefité derrota as forças amonitas e retorna para sua casa. Lemos do desfecho do voto insensato e imprudente em 11, 34 a 36.
11, 34 a 36. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando Jefité a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz voto ao Senhor, um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor te vingou dos seus inimigos. Vale ressaltar, vale repetir, que era proibido tal coisa em Israel. O episódio se tornou notório, se tornou famoso em Israel, pois as moças israelitas passaram a lamentar anualmente a morte da filha de Jefité, como lemos mais à frente em Juízes 11, 39 a 40. Quais lições podemos aprender da vida de Jefité? Quais lições podemos aprender da vida desse camarada que fez esta oração um tanto translocada? Primeiro, é que Deus usa qualquer pessoa independente do passado. O capitão Jefité era filho de prostituta. Estava marcado por esse estigma. Ademais, ele se meteu com uma gangue de bandidos logo cedo e deve ter feito inúmeras barbáries. Nós temos um relance em Juízes 11, 3, que diz que Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos, homens vagabundos, se juntaram a Jefité e saíam com ele. Essa expressão, saíam com ele, são incursões que eles faziam para saquear locais. O nosso passado, o passado de Jefité, não interessa desde que haja fé e arrependimento. Uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor nos recebe como se nós não tivéssemos cometido pecado algum. Amém? Não interessa o tipo de criação, não interessa o tipo de lar que você teve. É possível que você venha de um bom lar, mas muitos não têm essa graça. Muitos têm criação difícil, muitos têm infortúnio, cresce sendo espancado pelo pai ou abandonado pela mãe. E aqui nós vemos que Jefité teve a sina de ter sido filho de uma meretriz, mas ele colocou a confiança no Senhor em um determinado momento de sua vida, e é isso que interessa a Deus. Isso é um grande conforto, principalmente aqueles que tiveram um começo de vida difícil. Não interessa para Deus isso. Não tenha complexo de inferioridade. Muitas pessoas que são exemplo de fé tiveram passado negro. Eu vou repetir. Muitas pessoas na Bíblia que tiveram passado negro foram exemplo de fé e foram grandemente usadas por Deus. Jacó, o grande Jacó, mentiu a torto e a direita. Raabe era prostituta. Davi foi adúltero, como nós temos visto aqui no domingo pela manhã. Paulo, o grande apóstolo Paulo, perseguiu cristãos. Pedro negou a Jesus. Mas o que interessa é arrependimento e confiança no Senhor. É isso que Deus está interessado. O que quer que você tenha feito, não interessa. Nós vamos para a mesa do Senhor daqui a pouco.
Nós vamos para a mesa do Senhor daqui a pouco. Não deixe com que uma falha, uma falta, um recalque, uma dor, alguma coisa impeça você de cear, de se aproximar do Senhor. Arrependa-se do que quer que seja e venha celebrar o Senhor. Amém? Uma outra coisa importante, nós nunca devemos fazer votos ou promessas precipitadas a Deus. Nós nunca devemos fazer votos ou promessas precipitadas a Deus. No caso de Jefité, ele perdeu a sua própria filha por ter falado intempestivamente. Lemos em Eclesiastes 5, de 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Isso aí é muito importante termos em mente. E com relação à oração equivocada, já que esse é o título da nossa reflexão, oração equivocada. Como evitar orações ou votos equivocados? O primeiro tipo de oração equivocada que nós devemos evitar é barganha. Barganha se tornou muito comum no mundo evangélico. Deus não é um ídolo que possa ser manuseado. Deus não pode ser tratado na base do quid pro quo, toma lá, dá cá. Não. Deus não é um ídolo. Me lembro de um irmão em Cristo que orava para que o Senhor o fizesse muito rico, a fim de que ele tivesse um dízimo muito alto para dar para o Senhor. É verdade o que eu estou dizendo. Irmão desta igreja aqui, que já não está mais entre nós, e ninguém sabe senão eu, porque ele compartilhou isso em Salinas comigo. Orava muito, que ele queria ser muito rico, para que o dízimo dele fosse muito alto. É interessante que muitas das vezes, isso até onde eu saiba nunca aconteceu, mas é interessante que muitas das vezes, quem não dizima quando pouco tem, muito dificilmente dizimará quando muito tem. É quase que certo isso. Se você não dizima de 100, você não vai dizimar de 1000. Se você não dizima de 1000, você não vai dizimar de 10.000. Se você não dizima de 10.000, você não vai dizimar de 100.000. Isso não está no meu script, mas eu me lembro do caso, eu já contei aqui, e os queridos vão, os que já ouviram essa ilustração, que eu ouvi, vão, por causa dos que não ouviram, suportar a repetição. Uma determinada pessoa que procurou o pastor, que estava numa luta muito grande, e queria que o pastor orasse, para que o Senhor abrisse uma porta de emprego, né? Estava numa batalha muito grande. Eu disse, vamos orar, meu irmão, Deus pode ajudar o irmão e tal. Tá bom, e oraram. Então, daí a pouco, passaram os meses, o irmão desapareceu. Aí, um dia na rua, o pastor vai caminhando, encontrou, puxa, meu amado, onde o amado anda? Tanto tempo que eu não vejo o querido, o que é que aconteceu? Ele, bem elegante, não, pastor, agora eu estou com um emprego muito bom, graças a Deus, e eu fico um tanto embaraçado, porque se eu voltar para a igreja, o meu dízimo vai escandalizar, é muito alto o meu dízimo, vai causar com certeza um grande desconforto na igreja. Aí disse, meu irmão, eu vou orar para o Senhor fazer você perder o emprego para você voltar para a igreja, para você voltar, né? Então, quem não dá para o Senhor do pouco, com certeza do muito não dará. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Meu irmão? Então, não tem barganha
Não devemos fazer barganha com o Senhor, fazer troca. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Não. Um outro tipo de equívoco é orar por algo que já é comandado como vontade de Deus. Eu estava outro dia na casa de uma irmã, e essa irmã estava compartilhando comigo que ela ficou um tanto chocada, que ela estava numa determinada igreja, de bom tamanho, e aí então uma pessoa que foi orar, pegou o microfone e disse: Senhor Deus querido, salva o pecador se essa for a tua vontade. Ela disse: mas como assim? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que o pecador seja salvo. Como que é a vontade? Como que eu vou orar para que se é a vontade de Deus que o pecador seja salvo? Absurdo. Outro tipo de equívoco, de oração equivocada, é vã repetição, ou repetição inútil. O Senhor Jesus falou a respeito desse tipo de oração em Mateus 6, 7 em diante. Mateus 6, 7 em diante. Jesus diz: orando, não useis de vãs repetições como os pagãos, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Note que Jesus não proíbe repetição. Jesus não proíbe repetição, ele proíbe vã repetição. Tanto o próprio Jesus repetiu, por exemplo, a sua oração em Mateus 26, aí a gente lê no versículo 44, quando ele está agonizando no Getsemane, quando voltou de novo, encontrou os seus discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então Jesus os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então repetição não é o problema. O problema é repetição inútil ou vã, repetição acéfala. De nada vale eu repetir a oração do Pai Nosso como se eu fosse um papagaio, recitando-a mecanicamente. Isso não tem valor nenhum. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Isso e você repetir a oração do Pai Nosso sem considerar, isso é condenado pelas Escrituras, embora a oração do Pai Nosso seja um modelo maravilhoso para a gente seguir, maravilhoso. Pai, eu tenho um Pai que está no céu, Pai Nosso, não é só meu, ele tem outros filhos, é nosso que está no céu. Seja santo o teu nome no meu coração, que eu seja um homem santo, santificado seja o teu nome, que as coisas do céu sejam verdades na terra, venha a nós o teu reino, que seja verdade na terra, as coisas que acontecem no céu, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí me dá, supre as minhas necessidades diariamente, supre as minhas necessidades, papai, preciso de ti, o pão nosso que dá-nos hoje, perdoa os meus pecados ou as minhas ofensas, da mesma maneira como eu perdoo o outro. Se eu não perdoo o outro, Deus não vai me perdoar. Então, quando eu uso esse modelo, é um modelo maravilhoso, mas não mecanicamente, não vã repetição. Um outro tipo de oração equivocada, ou prece equivocado, é oração sem suporte bíblico. Não existe um fiapo de evidência na Bíblia que um morto possa interceder por um vivo. Pode examinar. Não existe um traço de evidência na Escritura que uma pessoa morta possa interceder, possa mediar por um vivo. Seja Maria,
seja os santos, seja os nossos falecidos, eles não podem interceder por nós aqui na terra. A Bíblia não permite, a Bíblia não dá evidência, longe disso. É vivo o que intercede, e o único que nem morto está, mas que vive para sempre, que pode mediar, é Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 de Timóteo 2,5, que há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus pode mediar. Pedro, Paulo, Santo Antônio, São Tomé e qualquer santo não pode mediar. Só Jesus pode mediar. Jefté viveu um período negro, e eu concluo, onde imperava a depravação, o erro, a superstição, a idolatria, a perversão, a violência e outras abominações. A sua oração equivocada é menos grave do que as nossas orações equivocadas. Por quê? Porque nós temos a luz do Novo Testamento, Jesus já veio, nós temos muito mais luz do que Jefté tinha, nós temos o privilégio de estar desse lado da nova aliança, as coisas são muito mais claras para nós. Mesmo assim, Jefté arriscou a sua vida em uma batalha e dependeu do Senhor para vencê-la. Somos chamados a ter a mesma confiança do Senhor, mas nunca imitá-lo na sua oração descabida. Que as nossas orações sejam de acordo com o modelo apresentado nas Escrituras e apoiada por ela. Amém?